Bora dar em outro vídeo indicado aí pela minha love, quando os humanos começaram a ter diferentes tipos de cor de pele. Bora aqui, mano. É uma aula, vamos aprender junto aqui, gente. Bora. Ano 1900. Pera aí. Começar sem compartilhar a tela aí é triste, né? Ano 1903, um dia comum na vida de um escavador, até ele esbarrar num crânio humano que estava quase completamente fora do solo. Aquele crânio parecia antigo demais para estar ali. Os arqueólogos foram correndo quando souberam da notícia. Excitados, claro. Quando chegaram, perceberam que aquele era o esqueleto mais completo que já havia sido encontrado em solo britânico. Rapidamente começaram a chamar o esqueleto de Homem de Cheddar. Futuramente descobriram que ele se tratava de um caçador-coletor que tinha vivido há pelo menos 10 mil anos atrás, uma das profissões mais temidas da época, principalmente porque aquela era a Era do Gelo, e o esqueleto se tratava de um inglês ancestral. O tempo passou e a descoberta ficou ali, parada, por mais de um século, para ser mais exato. Ninguém se interessava mais por ele, até que alguém se perguntou como seria a aparência daquele inglês. Será que é parecida com a nossa nos dias de hoje? A pergunta foi boa o Hurricane lá. suficiente para que o Museu de História Natural de Londres extraísse o DNA do dente dele e começasse uma investigação forense para prever as características físicas a partir do genoma. E o resultado foi realmente surpreendente, tanto que virou manchete no mundo todo. O motivo? O homem, cujo apelido era Homem de Cheddar, tinha olhos azuis, cabelos escuros e pele escura, classificado numa das pigmentações mais escuras da escala usada pelos pesquisadores. Um inglês de 10 mil anos atrás era de pele escura e olhos azuis, uma combinação que quase não existe em mais nenhum lugar do mundo nos dias de hoje. E ele não foi exceção. Outros esqueletos da mesma época apareceram depois em outros países da Europa, na Espanha, na Hungria, em Luxemburgo, e o DNA de todos eles contava a mesma coisa. Caçadores-coletores europeus, vivendo onde hoje fica o coração da Europa branca, ainda não tinham os genes que dão a pele clara dos europeus modernos. A Europa, que a maioria das pessoas imagina como sempre branca, só ficou branca de verdade nos últimos 6 mil anos. Pode parecer muito, mas em escala evolutiva, isso é uma fração ridícula da história da nossa espécie. Como a humanidade saiu de uma única cor de pele e chegou na paleta inteira que existe hoje? Isso você entende agora. Antes de seguir, só lembra que sou um Vamos entender agora, porque, cara, eu tava me sentindo muito burro ali, mano, no início. canal ainda pequeno e preciso da sua ajuda com um like e sua inscrição. É de graça e me ajuda muito. Para entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar bem mais do que o Homem de Cheddar. A primeira coisa que a ciência cravou, sem espaço para dúvida, é o ponto de partida da nossa espécie. Há cerca de 300 mil anos, quando os primeiros Homo sapiens apareceram na África, todos tinham pele escura. Não a maioria, não quase todos. Todos. Não existia pele clara em lugar nenhum do planeta naquela época. Caralho, mano, era só negão no planeta inteiro, mano. Era uma espécie, um tom de pele, um continente. A diversidade que existe hoje no mundo é toda mais recente que isso. Os fósseis mais antigos da nossa espécie foram encontrados num sítio chamado Jebel Irhoud, no Marrocos. Tinham mais de 315 mil anos. Eles não preservam pele. Claro, isso é impossível. Fóssil guarda osso e dente, não pigmento. Mas a biologia, a ecologia da África e a genética das populações vivas convergem todas para a mesma resposta. Aqueles primeiros humanos, vivendo sob um sol equatorial rachando em cima da cabeça, tinham muita melanina. Era a única forma de sobreviver naquele lugar. Caraca, mano. Pô, faz sentido isso aí, mano. Eu não sabia disso não, cara. Caramba, velho. E para entender o porquê, é preciso entender o que a melanina faz. Melanina é o pigmento escuro que a pele produz, e o trabalho dela é proteger o corpo da radiação ultravioleta. Essa radiação é invisível, mas não é inofensiva. Ela vem do sol em ondas constantes, atinge o corpo e quando entra nas células, ela faz estrago. Quebra ligações químicas, danifica o DNA e quando esse dano se acumula no lugar errado por anos, vira câncer de pele, melanoma, um dos tipos mais agressivos que existem. Pele escura, cheia de melanina, é uma espécie de protetor solar embutido. Bloqueia parte Ó, o nosso diferencial aí, ó.
parte dessa radiação antes que ela chegue no DNA das células mais profundas. Quem tinha mais melanina vivia mais, e quem vivia mais tinha mais filhos. A seleção natural fez o trabalho dela em silêncio ao longo de milhares de gerações. Mas o câncer de pele não foi o único motivo, e talvez nem tenha sido o principal. Tem outra coisa que a radiação ultravioleta faz no corpo que pouquíssima gente sabe. Ela destrói folato. Folato é uma vitamina do complexo B, essencial para fazer células novas e absolutamente crítica durante a gravidez. É o folato que protege o tubo neural do bebê em formação, aquela estrutura que vai virar o cérebro e a coluna. Quando o folato da mãe cai durante a gestação, o risco do bebê nascer com defeitos graves sobe muito. Que brisa, mano. Espinha bífida, anencefalia, malformações que matam antes mesmo do parto ou logo depois. Pensa no que isso significava na prática. Mulher grávida de pele clara, exposta ao sol intenso do Equador, tinha o folato destruído pela radiação antes que ele chegasse ao bebê. Os filhos nasciam com problemas. Caralho, mano. Que vídeo monstro, mano. Cara... não sobreviviam, e os genes dessa mulher não passavam adiante. Geração após geração, esse filtro brutal foi favorecendo quem tinha mais melanina, porque pele escura protegia o folato, e o folato protegia o bebê. Por centenas de milhares de anos na África, a pele escura não foi uma escolha estética nem cultural, foi sobrevivência. Era o que separava uma gravidez que dava certo de uma que terminava em luto silencioso, e foi mais ou menos assim que os humanos viveram por muito tempo, parecidos uns com os outros, debaixo do mesmo sol, até começarem a sair da África. Esse é o momento em que a história da cor de pele se complica de verdade. A saída da África não foi um evento, foi um processo longo. Não aconteceu de uma vez, nem por um caminho só. Foram ondas, idas e voltas, ao longo de dezenas de milhares de anos. Grupos foram empurrando para norte e para leste, atravessando a Arábia, chegando na Eurásia, se espalhando pelo planeta. Alguns E no P2, mano, andando a pé. Sem carro. voltavam, outros sumiam pelo caminho, e conforme foram subindo em latitude, alguma coisa começou a mudar no ambiente em volta deles. O Sol. Quanto mais longe do Equador, mais fraco o ultravioleta que chega ao chão. No inverno do norte da Europa, o Sol fica tão baixo no horizonte que a radiação UV mal atravessa a atmosfera. E aí, o jogo virou completamente. Não era mais o excesso de UV que matava as pessoas, era a falta dele. Para entender o problema, entra outra peça na história, a vitamina D. Isso que eu ia falar. Vitamina D. O ser humano precisa de uma certa dose de sol para produzir vitamina D na pele. Vitamina D é o que garante a absorção de cálcio, é o que fortalece os ossos, é o que regula o sistema imune. Por isso que é bom fazer uma caminhadinha no primeiro horário da manhã. 6h30, 7 horas da manhã. Que eles falam, né, que o melhor sol, não sei se é essa boa forma de falar, é a melhor vitamina, né? Porque ninguém vai caminhar meio-dia, aquele sol pelando, você morre, desmaia na praça. Sem ela, o osso fica fraco, o sistema de defesa colapsa, a criança não cresce direito. Raquitismo, infecções repetidas, morte na infância. Era um problema sério. A ironia da evolução foi essa. Pele escura, que era ótima perto do Equador, virou um problema sério no norte gelado. Ela bloqueava tanto a radiação que o pouco sol que chegava nem era suficiente para produzir vitamina D em quantidade decente. Quem tinha pele um pouco mais clara, naquelas latitudes, captava melhor os raios fracos do sol do norte e produzia mais vitamina D. Mano, que vídeo necessário, cara. Não, tô falando na moral, mano. Eu tô me sentindo um burro mesmo. Eu sei de algumas coisas, né? Lógico, mas... Quer dizer, não explicando dessas maneiras técnicas. Mas... Filhos mais fortes, mais saudáveis, mais propensos a chegar na idade adulta e a ter filhos. E esses genes foram passando. Repara que pele clara, então, não é evolução no sentido de melhoria. Ela não é mais avançada nem mais moderna. É só uma adaptação local a uma condição específica. Boa. Eu ia falar o quê? Mano, é uma parada que tem da evolução da espécie. Não sei se vocês acreditam nisso. Que falam, né? Que tem pessoas que acreditam no meteoro que destruiu os dinossauros
E tem aquelas pessoas que acreditam na evolução da espécie, por exemplo, da adaptação mesmo. Adaptação de local. É a mesma coisa quando a gente assiste a Era do Gelo, certo? O elefantão lá, que tem um nome que eu esqueci, me deu branco. Mas hoje, o elefante, ele não precisa ser peludo por causa da adaptação. Se ligou? Nossa, tô me sentindo inteligente. E a mesma fita, mano, se você for falar do dinossauro. Tem pessoas que acreditam ali, o meteoro caiu, matou todo mundo ali do dinossauro, beleza, enfim. Mas tem pessoas que acreditam na certa evolução. Que, tipo assim, hoje não tem uma necessidade de ter dinossauros, tá ligado? Graças a Deus. Mas aí ele virou um lagarto. Começou a se adaptar conforme foi passando os anos e ele começou a diminuir, tá ligado? Ele virou um lagarto. A gente acredita, não só dinossauros, só uma base, é que tem mais animais aí também. O Sol coloca essa mesma pele de volta no Equador e ela vira desvantagem na hora. Cor de pele não é hierarquia, é endereço. Ela diz onde os Legal. Cor de pele não é hierarquia, é endereço. Aí já quebra racismo, preconceito. Vou tatuar isso aí, gostei dessa frase. ancestrais da pessoa moraram tempo suficiente para o ambiente deixar uma marca no DNA. Mais nada. Mesmo depois dos humanos chegarem na Europa, eles continuaram de pele escura por dezenas de milhares de anos. A mudança não aconteceu logo que pisaram em solo europeu. Demorou muito. Na Espanha, numa caverna chamada Labranya, acharam o esqueleto de um homem de 7.000 anos atrás. Em 2014, a revista Nature publicou o sequenciamento do DNA dele, e a conclusão foi a mesma do homem de Cheddar, pele escura e olhos azuis. Um caçador-coletor europeu vivendo onde hoje é a Espanha, ainda carregando a pigmentação africana dos antepassados. Os genes que tornam a pele clara dos europeus modernos simplesmente ainda não tinham chegado lá. Os olhos azuis? Sim. A pele clara? Não. Olhos claros vieram antes da pele clara. E aquela combinação que hoje quase ninguém vê, pele escura com olho azul, foi o normal na Europa por milênios. Pode parar para pensar nisso. É estranho mesmo. A imagem padrão de europeu que o cinema e o livro de história vendem é uma fotografia de 6.000 anos para cá. Tudo o que veio antes parecia diferente. Então, o que mudou? Por que a Europa virou a Europa de hoje? A virada veio através de uma migração específica, num momento específico. Por volta de 9.000 anos atrás, agricultores que viviam onde hoje é a Turquia e o Oriente Médio começaram a se espalhar pela Europa, levando junto uma novidade revolucionária para a época: a agricultura. Eles plantavam trigo, criavam ovelha, ficavam parados num lugar, tinham uma vida completamente diferente dos caçadores-coletores que já moravam lá. E eles carregavam no DNA uma variante de um gene chamado SLC24A5, que os caçadores-coletores europeus simplesmente não tinham. Essa variante diminui a produção de melanina. Resultado: pele mais clara. Quando esses agricultores entraram na Europa e foram se misturando com os locais, essa variante foi se espalhando junto. Em algumas regiões rápido, em outras devagar. Os dados de DNA antigo mostram que a variante de pele clara do SLC24A5 se alastrou pela Europa Central e do Sul a partir de uns 8.000 anos atrás. Uma segunda variante, em outro gene chamado SLC45A2, só varreu o continente a partir de 5.800 anos atrás. Quer dizer, a pele clara que a gente associa à Europa não estava lá desde sempre, e nem chegou de uma vez. Veio com fazendeiros do Oriente Médio, atravessou o continente e foi vencendo a pele escura local, geração a geração. Muitos europeus continuaram de pele escura até bem dentro da Idade do Bronze. A foto da Europa branca é, em escala evolutiva, recente, muito recente. E tem mais. Os pesquisadores levantam uma hipótese interessante sobre por que essa mudança foi tão rápida quando começou. Os caçadores-coletores europeus comiam muita carne, peixe, fígado, comida rica em vitamina D. Quando esses grupos viraram agricultores, a dieta mudou. Mais grão, menos carne, menos fígado. A fonte alimentar de vitamina D caiu. E aí a pressão para produzir vitamina D pela pele aumentou ainda mais. Com dieta deficiente em vitamina D, ter pele clara virou uma vantagem ainda maior naquelas latitudes do norte. Pode ser que a própria agricultura, ao mudar o cardápio dos europeus, tenha acelerado o branqueamento da Europa. Mano, que bagulho louco, cara. Tá até atrelado com alimentação, mano. Caramba.
Mudar a comida mudou a cor da pele do continente inteiro. Não é uma coisa que se conta na escola. E enquanto tudo isso acontecia na Europa, do outro lado do mundo, algo parecido estava acontecendo, mas por um caminho genético completamente diferente. As populações do leste da Ásia também desenvolveram tons de pele mais claros do que as populações africanas. Mas o gene principal por trás da pele clara asiática não é o SLC24A5, é outro, chamado MFSD12, em variantes específicas. Dois grupos de humanos vivendo em latitudes parecidas, chegando a tons de pele parecidos, mas por estradas genéticas distintas. Isso tem nome na biologia: evolução convergente. A mesma solução para um mesmo problema, inventada de forma independente duas vezes pela natureza. A cor de pele não é uma característica única que apareceu uma vez e se espalhou pelo mundo. Ela apareceu várias vezes em populações separadas, cada uma mexendo em peças diferentes do mesmo conjunto de genes. Existe ainda um caso que derruba qualquer equação simples do tipo longe do Equador, pele clara. Os Inuit, povo que vive no Ártico, no Alasca, no norte do Canadá e na Groenlândia, estão entre as populações que moram mais longe do Equador no planeta inteiro. Pela lógica seca da latitude, eles deveriam ter uma das peles mais claras do mundo, mas não têm. Os Inuit têm pele de tom médio a escuro, bem mais escura do que os escandinavos que vivem em latitudes parecidas. O motivo é a comida. Os Inuit comem peixe gorduroso, foca, baleia, fígado de animais marinhos em quantidades enormes. É uma dieta com tanta vitamina D natural que eles simplesmente nunca dependeram da pele para produzir essa vitamina. A seleção por pele clara... Mano, que doideira, cara. O alimento, velho, tem um... Caramba, ali... Nossa. Que a gente, pô... Época nossos pais, assim, né? Quando a gente morava com os pais, a gente era criança, que incentivava a gente a comer mesmo, tá ligado? Tipo, coisas mais naturais. Sempre comeria um arroz e feijão, tá ligado? Pra você ter força, mais motivação pra você fazer as coisas, energia, enfim. Por isso que hoje, cara, mano, comida é doideira mesmo, velho. Porque o que você mais vê hoje aí nos mercados é a questão dos transgênicos. Aí não sei se vocês já ouviram falar, que é a pior merda que o governo fez. E o que eu tô falando isso, né? Cara, a comida, mano, ela tá atrelada a muita coisa, não só nesse sentido, né, da gente ter ali uma boa saúde, ter uma questão ali de para desenvolver energia boa, não tá desenvolvendo aquelas gorduras ruins, enfim. Cara, que loucura. No caso deles, não foi forte, porque o problema da vitamina D já estava resolvido no prato. A pele deles ficou no tom em que estava porque a dieta cobriu o que a pele cobriria em outros grupos. É a prova viva de que cor de pele não é só latitude. É latitude mais dieta, mais cultura, mais migração, mais tempo. Vários fatores ao mesmo tempo. E aqui vale uma pausa, porque essa é a parte que mais incomoda muita gente quando o assunto vem à tona. Durante séculos, a ideia de que existem raças humanas biologicamente fixas foi usada para justificar coisas horríveis: escravidão, colonização, genocídio, segregação. Eram crimes baseados na ideia de que a cor da pele dividia a humanidade em grupos diferentes por dentro, biologicamente diferentes, com capacidades diferentes. A ciência moderna, ao mapear os genes da cor de pele, desmonta essa ideia de um jeito que não dá para refutar. Cor de pele é o que se chama em genética de traço poligênico. Significa que é controlada por mais de 100 genes diferentes, cada um contribuindo um pouquinho para o resultado final. E os genes da cor de pele não viajam juntos como um pacote fechado. Não existe um conjunto de genes de raça branca ou de raça negra. As variantes que afetam o tom da pele se distribuem de formas complexas pelo mundo e não respeitam as categorias raciais que a sociedade inventou. Em 2017, um estudo publicado na revista Science, liderado pela geneticista Sarah Tishkoff, analisou populações africanas e encontrou algo que virou o jogo. Muitos dos genes associados à pele clara e pele escura têm origem há mais de 300
200.000 anos, quer dizer, antes do próprio Homo sapiens surgir como espécie. Alelos, que hoje são vistos como europeus, estão presentes em populações africanas também, às vezes em frequência alta. E dentro do continente africano, a variação de cor de pele é a maior do mundo. Tem africano de pele bem escura, tem africano de pele bem mais clara, tem todos os tons no meio. A maior diversidade de pigmentação humana está dentro da África, não entre ela e o resto do planeta. Quer dizer que a categoria raça, como um bloco biológico fixo, simplesmente não aparece no DNA. O que aparece é uma paleta contínua de adaptações locais, produzida por centenas de milhares de anos de migração, mistura e seleção natural. Uma paleta que continua mudando até hoje, porque os humanos continuam se misturando, viajando, tendo filhos com pessoas de outros lugares. E os filhos dos filhos dos filhos vão ter combinações genéticas que ninguém prevê. Então, volta comigo para aquela caverna na Inglaterra. O homem de Cheddar, desenterrado em 1903, ficou num museu por mais de um século, enquanto todo mundo achava que ele era parecido com o inglês de hoje. Em 2018, o DNA dele desfez essa suposição num único exame. Pele escura, olhos azuis, um inglês ancestral que, se aparecesse na rua de Londres hoje, ninguém reconheceria como inglês. A história das diferentes cores de pele humanas não é uma escada que sobe do escuro para o claro, do primitivo para o civilizado, do lá para o cá. É uma rede de migrações, misturas, pressões do sol e da comida, e acidentes genéticos que, ao longo de centenas de milhares de anos, produziram a paleta que existe na cara de qualquer pessoa hoje. Todo mundo que tem pele clara, em qualquer lugar do planeta, descende de gente de pele escura. Não é metáfora, não é poesia, é fato genético. Os genes que dão pele clara surgiram dentro de populações que já existiam há muito tempo, carregando versões mais antigas dos mesmos genes. E aquele tom específico da sua mão, qualquer que seja ele, não classifica você em categoria nenhuma fixa. Ele diz, isso sim, em que parte do planeta os seus ancestrais moraram tempo suficiente para o sol e a comida deixarem uma marca no DNA. É um registro de endereço, não de identidade. E esse endereço mudou muito mais vezes do que qualquer livro de história costuma contar. Se até a pele, essa coisa que parece tão definitiva, tão de nascença, tão eu sou assim e pronto, é só uma adaptação que mudou várias vezes ao longo da história da humanidade. O que mais a gente acha que é fixo e que na verdade é só uma fase? Pensa nisso. Inscreve nesse canal e vamos conhecer mais das origens da vida e hábitos, normais ou não, que temos. Mano, cara, curti o que ele falou ali, tá ligado? O que nós temos fixo hoje, né? Só uma fase, mano. Pode mudar. Eu vi, inclusive. Deixa eu ver se a internet vai ajudar. Cara, pessoas futuras com tecnologia como serão. Nossa, português. Parabéns pelo meu português. Não é questão de carreira. Como serão será as pessoas futuras. Deixa eu apagar esse final aqui, ó. É que eu vi uma foto, tá ligado, mano? Como serão as pessoas. É que eu vi uma foto. Igual... Cara, me chamou muita atenção essa frase final dele, tá ligado? Que eu gostei bastante. Eu não sei se é essa aqui. É que teve uma foto, mano. Eu não vou conseguir achar, mano. Não tem nada a ver isso aí. Como que vai ser a pessoa no futuro, Zé? É questão dos olhos. É essa parada dos olhos, tá ligado, mano? Tipo assim, por causa de que hoje em dia a gente tá muito focado em questão das telas, tá ligado? Vai dar uma travada no PC aqui. Tá porcaria. Tipo assim, a gente tá muito focado em questão de tela hoje em dia, né, mano? Muita tela no aparelho celular, tipo computador, Netflix, streaming, enfim. A gente tá muito conectado em tela. Aí eu tinha visto um site, é que eu não vou encontrar, mano. De como. Aqui, ó. Aqui, ó. Site Terra. Ele mesmo, ele mesmo.
como que vai ficar as pessoas, mano, tipo, futuro, tipo assim, aqui, ó, daqui 100 mil anos, como que vai ser as pessoas? Por causa do bagulho de tela, mano, ó. Artista visual e geneticista se uniram para criar modelos de como será a aparência humana daqui 100 mil anos, tá ligado? Geneticista. O Homo sapiens já percorreu um longo caminho evolutivo desde a Idade da Pedra, os avanços da medicina e da tecnologia têm ajudado a ampliar as possibilidades de evolução. Mas como será a aparência do homem daqui 20, 60, 100 mil anos? Vamos lá, peraí, muitas dessas características, peraí. Já que o cientista no futuro, segundo o site... essa questão, ó. Sugere que os seres humanos do futuro vão ter melhorado significativamente a capacidade de processamento de informações e armazenamento de habilidades. Isso vai ser resultado, segundo ele, do aumento das áreas de superfície dos seus cérebros. Ele acredita até que essas habilidades serão impulsionadas por desenvolvimento de civilizações em outros planetas além da Terra. Caralho, nossa, isso aqui eu não sabia. Ele acredita que essas habilidades serão impulsionadas pelo desenvolvimento de civilizações em outros planetas, até os ETs, né? Tipo assim, ó, essa questão aqui, ó, tá ligado? Hoje nós somos assim, certo? Ó, modelo atual. Aí, ó, em 20 mil anos, ó, olha que doideira. Em 20 mil anos, na projeção dos especialistas, que 20 mil anos a cabeça será maior, com uma testa sutilmente grande em comparação ao anterior. O anel amarelo em torno dos olhos são lentes que devem representar o Google Glass do futuro. Que louco. Aí depois, mano, ó, em 60 mil anos, tá ligado? Olha que brisa, mano. 60 mil anos, você será proporcional à proporção áurea. Os olhos serão extremamente grandes, com verde brilhosos, como os dos gatos. É, tá ligado, mano? Olha que doideira. Em 100 mil anos aqui, olha o tamanho do zóio, mano. O rosto será proporcional à proporção da áurea. Os olhos serão extremamente grandes, com verde brilhoso como os dos gatos. O arco circular será ainda mais marcado. O arquinho aqui, ó. Tá ligado? Vocês acreditam nisso aí, mano? Que a gente vai sair disso aqui para isso aqui, ó. Eu acho que aqui faz mais sentido, né? Mas pode ser, a gente não vai estar vivo para ver, né? Mas pode ser que sim, mano. Porque como o cara falou, né, mano? Tipo, conforme as coisas mudam, teoricamente o que tá em voltas, tá ligado? Vai mudar também, né, mano? Eu acredito que possa acontecer isso aí, mano. Que loucura. Deixa seu comentário aí, pessoal.